Fala gente, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo no meu canal. Hoje eu vou mostrar pra vocês um unboxing que eu tô muito ansiosa, que é uma bolsa da Saint Laurent. Bom, pra quem não me conhece, eu sou a Pamela Rossi. Aqui no canal a gente fala sobre moda, sobre comprinhas, tudo desse universo. Então se você gosta, já se inscreve no canal, aproveita, já ativa o sininho, deixa tudo no jeito pra você não perder nenhum vídeo. E também me segue lá no Instagram, que é @PamelaRossiBlog. Tem o meu blog também, que vocês vão amar conhecer, que lá eu falo sobre tendências, coisas que estão em alta, tudo relacionado à moda também. Então aproveita e acessa lá e se inscreve também no blog pra você receber sempre todas as notícias em primeira mão. Gente, eu tava muito ansiosa pra gravar esse vídeo. É um unboxing de uma bolsa que eu sempre sonhei e não achei que eu fosse poder comprar ela agora. Aí acabou acontecendo. Tem que ser, né, gente? E mês que vem eu vou fazer 31 anos. Eu queria muito me presentear com uma coisa que, né, eu quisesse muito. E essa é uma das bolsas que estavam assim no topo da minha wishlist. E ela é de uma das marcas que eu mais gosto e mais me identifico, que é a Saint Laurent. Antes de mostrar a bolsa pra vocês e tudo mais, aonde que eu comprei, eu vou falar pra vocês um pouquinho da marca, pra vocês entenderem o porquê que eu sou apaixonada pela marca. Gente, a Saint Laurent, pra quem não conhece, ela foi fundada em 1961 pelo Yves Saint Laurent e pelo companheiro dele, que é o Pierre Berger. A Saint Laurent hoje, ela leva o nome de somente Saint Laurent Paris, né? Tiraram o Yves, né, do nome. E o atual diretor criativo, que é o Anthony Vaccarello, ele trouxe de volta o logo YSL, que é uma marca registrada da Saint Laurent, e que tinham tirado, né? Não estava usando mais. E de 2016, quando ele entrou, ele trouxe de volta o logo, né, da Saint Laurent, mesmo não tendo mais no nome Yves Saint Laurent. Eles usam até hoje esse logo, que eu particularmente amo, e a minha bolsa tem esse logo. E olha, eu já dando um spoiler, né, do que tem na minha bolsa. Mas tem aquele salto icônico que fez muito sucesso, né, da Saint Laurent, que tem o YSL no salto, brincos. Realmente o Anthony colocou em todas as coleções dele, desde então, o logo com muito presente nos desfiles, nas coleções e tudo mais. O Yves Saint Laurent, ele nasceu na Argélia, ele foi para Paris com 17 anos e desde então ele começou a trabalhar como o braço direito do Dior, gente. Nada mais, nada menos que Christian Dior. Então imagina, com 17 anos, trabalhar ali como o braço direito de um estilista que era um dos mais bombados da época. A Dior acho que tinha mais ou menos uns 10 anos só naquela época, mas já fazia muito sucesso. E o Saint Laurent, ele ficou até os 21 anos na Dior, né? Que foi quando ele foi chamado para servir a Guerra da Argélia, e que era da independência e tudo mais. E já fazia mais ou menos umas 6 temporadas que ele tava na Dior, tava bombando, fazendo sucesso e tal. Ele foi, né, serviu o exército de lá e, obviamente, pela repercussão dele ser um estilista, de ser gay e tudo mais, então lá tinha aquele negócio meio de bullying, sabe, com ele. Então ele ficou muito mal, internaram ele num hospital psiquiátrico. E ele sofreu muito, ficou um tempo lá internado. E aí, por toda essa repercussão, né, esse auê na mídia, por conta, né, desses fatos, a Dior decidiu mandar ele embora e não avisou ele. E foi o então Pierre Berger que teve, né, essa missão de ir informar o Saint Laurent de que ele estava fora, né, da Dior. E ele que trouxe a ideia de tipo, vamos montar uma marca sua com seu nome. Então, aos 21 anos, o Saint Laurent fundou a marca junto com o companheiro dele, né, o Pierre Berger. E que foi assim, gente, subida cada vez mais. E o Saint Laurent, ele era realmente assim, fora da caixa. Pra idade, ele era realmente ali, um artista, né, um designer novo em ascensão, né. Então a Saint Laurent ela decolou e, né, foi com tudo, bombou. O Saint Laurent, ele tinha ideias assim que inclusive marcaram muito a história, né, da marca, a história dele, né. Ele foi o primeiro estilista
a trazer uma modelo negra nas passarelas. Ele foi o primeiro estilista, não só estilista, mas foi o responsável pela primeira capa com uma modelo negra na Vogue francesa. Então você imagina, gente. Então não faz tanto tempo isso, para vocês terem noção de como foi, né, revolucionário, né? Ele também é responsável pelo smoking feminino, né? Tem a história do terno e tudo mais, ter vindo pela Chanel, mas foi o Saint Laurent que trouxe a vibe do smoking mesmo feminino, de usar isso como uma roupa elegante para festas e tudo mais. O Saint Laurent também foi o primeiro estilista a popularizar o prêt-à-porter, que para quem não sabe, antes disso era só moda de alta costura, então que são roupas muito caras e que não dava para todo mundo. Então a moda não era acessível, de tipo você ver alguma coisa na passarela e poder comprar, sabe? Não que hoje seja uma coisa assim acessível para todo mundo. Mas antigamente era coisas assim muito elitizadas, sabe? Tipo rainha, sabe? Figuras públicas muito famosas, muito ricas. E ele foi o primeiro a trazer, né, uma loja de prêt-à-porter, que são roupas prontas para vestir. Então não tinha aquele negócio de fazer sob medida, para cliente e tudo mais. E foi super, né, comentado na época sobre isso. Ele era bem ousado. Lançou um perfume que é o Opium, que é nome, né, de drogas ilícitas aí. Então ele era bem assim, sabe, bem ousado, bem querendo chamar atenção, não tava nem aí pra galera. Fazia campanha cheia de nu aí, e inclusive no frontal, gente, que hoje é um tabu, imagina naquela época. E o Saint Laurent, ele era bem assim, sabe, tipo, tô nem aí. Então eu adoro essa vibe dele, eu adoro a história dele. Eu gosto muito da ousadia, da pegada que ele usava, sabe, nas coleções dele. E que trazem na identidade da Saint Laurent até hoje, que, né, é uma vibe mais rock and roll, um negócio mais... Ele é chique, mas tem essa pegada mais rock and roll, que é muito preto, couro, dourado com prata. Tem uma estética, assim, que eu gosto, eu particularmente gosto muito. Então a Saint Laurent, assim, se não é minha marca preferida, é uma das minhas preferidas. E vamos lá, gente, eu vou mostrar pra vocês a bolsa que eu comprei, que é a parte mais interessante desse vídeo. Meu sonho de princesa era uma caixa dessas da Saint Laurent. Gente, a bolsa ela vem nessa caixa, que é muito linda, por sinal. É meu primeiro item da Saint Laurent. Eu só tenho perfume, né? Mas perfume nem conta, né, gente? Não é peça, assim, né? Eu achei que ainda a minha primeira peça da Saint Laurent fosse ser um óculos, porque eu gosto muito dos óculos da Saint Laurent. Mas foi uma bolsa, eu tô muito feliz. Quero mostrar pra vocês como que vem. Ó, eu comprei na Farfetch, tá? Então ela vem com a sedinha da Farfetch. Essa daqui, não vou lembrar de que país que ela veio. Ah, de que país que ela veio, gente. Comprei, ela veio da loja do Brasil. Nossa. Eu comprei uma outra bolsa esses dias que veio de outro país. Que a Farfetch, ela vende, é um marketplace que vende várias marcas de luxo do mundo todo, né? Então tem loja do mundo todo. Mas essa Saint Laurent veio de São Paulo mesmo, veio do Iguatemi. Ou do JK, não sei. E ela vem nessa dust bag. Pra vocês, tem aqui o cartãozinho. Essa seda preta, tá vendo? Ele vem um cartão com número de série. Ele vem um cartão de autenticidade, falando que ela é verdadeira e tudo mais. Isso é legal ter pra você quando for vender, né? Essa bolsa, eu acredito que eu nunca vou vender ela, que é um sonho e acho que por ser a minha primeira Saint Laurent, eu não vou querer desapegar dela nunca. Mas ela vem com todos e manualzinho, certinho, no envelope da Saint Laurent. Então isso daqui tem que guardar bem guardadinho. Qualquer dia eu mostro pra vocês um vídeo como que eu guardo nota fiscal, manual, certificado, né, das minhas bolsas e dos meus itens de luxo que eu compro, que eu guardo certinho, que quando for revender, né, tem mais valor por estar tudo em ordem. Olha essa bolsa, que coisa mais linda! Gente, esse modelinho aqui é um dos meus favoritos, é o modelo Lulu. Tem a Lulu maior, a média, tem a menorzinha, né, que é a small, e tem essa que é a mini.
que era a minha favorita. Um dia eu terei a maiorzinha, mas essa daqui eu acho que eu ia usar muito mais. O nome Lulu, ele vem de Lulu de Lafayette, que era a musa inspiradora do Saint Laurent. Inclusive, trabalhava com ele na marca e era também estilista e era o braço direito dele na Saint Laurent. E foi a musa inspiradora para essa bolsa. Então, ela tem toda uma história. Ela tem o YSL, né, da Saint Laurent, que eu amo esse logo, eu acho ele chiquérrimo. Abrindo aqui, deixa eu tirar. Vem com a alça. A alça dela não tem regulagem. Eu achei que teria, não tem. Mas assim, como deu certo pra minha altura, eu tenho 1,64. Ela deu tranquila, eu não tive problema. Mas quem for muito alta ou muito baixinha pode se incomodar com a alça. Mas ela é removível, então dá pra trocar. É um dourado envelhecido, todo gravadinho, Saint Laurent Paris. Gente, é um luxo essa bolsa. É um couro mais sensível, então é um couro assim que tem que tomar muito cuidado para não riscar, marcar com o tempo. Eu com essa unha desse tamanho, vai ser um perigo com essa bolsa, tem que tomar muito cuidado. E dentro, ó, ela tem essas duas divisórias. Vou tirar aqui o papel para vocês verem. Ó. Ela tem duas divisórias, tem um zíper aqui e tem um porta-cartão também aqui dentro. Então assim, é uma bolsa assim, que pequena, mas ela é espaçosa, sabe? Pro tamanho dela, não é uma bolsa... por exemplo, eu tenho outras bolsas como a Jacquemus mesmo, com o mesmo tamanho interno e é muito mais difícil de acessar. Por ela ser molinha, ele é mais fácil de organizar as coisas dentro, sabe? E, gente, eu estou simplesmente apaixonada nessa bolsa. Esse imã aqui, ele vem todo gravadinho também, Saint Laurent Paris. E é um imã super forte, então é uma bolsa assim, segura, sabe? Não é fácil de abrir. Gostei dela porque dá pra usar de duas formas. Dá pra usar ela tiracolo. 3 formas, na verdade, né? Dá pra usar ela tiracolo, calça, né? Transversal. Dá pra usar ela no ombro, né? Uma alça só, vai ficar um pouco mais comprida. E dá pra usar ela de clutch assim, gente. Tranquilo, dá pra usar assim. Eu com certeza vou usar. E eu estou realmente, gente, encantada com essa bolsa. Muito linda, fala a verdade. Eu escolhi ela com as ferragens douradas, mas tem com a ferragem prata e tem com a ferragem preta também, que eu gosto muito, acho bem versátil. Mas como eu não tinha nada da Saint Laurent, eu queria um que aparecesse mais, né, gente? Quem sabe uma próxima eu pego uma mais neutra, né? E ela tem várias cores também. Eu já vi que ela tem tipo um vermelho meio bordô, tem cinza, verde musgo. Há uns 2 anos atrás, eu fui buscar uma bolsa da Tory Burch no shopping. E eu fui com o Joey lá e... não lembro qual shopping foi. Acho que foi o Iguatemi, São Paulo. Eu falei, amor, vamos dar uma passadinha na Saint Laurent, como que não quer nada, assim? Eu morrendo de vergonha de encaroçar lá na loja. Aí eu fui procurando essa pra ver. E aí não tinha preta, tinha só a cinza. Aí eu falei, ai, é que eu queria tanta preta. Mentira, né? Eu não ia comprar naquele dia. Mas aí eu dei essa desculpa. Aí eu olhei ela e, nossa, foi amor à primeira vista. Eu me apaixonei. Mesmo vendo só a cinza, eu falei, nossa, um dia eu quero ter essa bolsa. Não é uma bolsa barata, tá? É uma bolsa, né, que nem tanto que eu demorei pra comprar ela. Vou pagar aí muitas prestações. Mas era, pra quem gosta, vale a pena o investimento. É uma bolsa pra vida inteira e que valoriza muito. De 2 anos pra cá, quando eu fui ver, ela já tava valendo o dobro do que ela custava quando eu fui ver, sabe? Então, eu tenho certeza que é uma bolsa que vai valorizar ainda mais e que vai fazer sempre parte da minha coleção. E se um dia eu quiser desapegar e tudo mais, eu não vou perder dinheiro e talvez eu até ganhe dinheiro com ela. Pra quem gosta, né, de designers, de ter um produto de luxo, que é uma coisa que você vai ter pra vida inteira e que admira, é igual uma obra de arte, gente. Tem gente que gasta muito com quadro, tem gente que gasta muito com carro, enfim. Quem gosta de designer, que é amante de moda, vai entender essa paixão e tem sempre uma marca que a gente gosta mais e tem coragem de investir. E a Saint Laurent era um sonho assim de consumo e não tinha presente melhor para meus 31 anos. Eu queria nos meus 30, mas não foi possível, então ficou pros 31. Mas é aquele negócio, né? A gente, né? O nosso dia chega. É isso, gente. Eu vou deixar o link para quem quiser ver. Qualquer dúvida que vocês tiverem, pode me mandar nos comentários, pode mandar uma mensagem no Instagram também. Eu tiro todas as dúvidas de vocês.
E eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, eu amei. Então se você estiver aí namorando uma Lulu, como eu namorei muito tempo espero que esse vídeo tenha te ajudado, que você tenha tirado todas as suas dúvidas de como vem a bolsa e de como ela é. Se precisar de algum vídeo de review depois, que eu já tiver usado e tudo mais, aí eu venho e conto mais pra vocês como que foi usar ela no dia a dia e tudo mais. Mas é isso, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Esse é um vídeo assim que eu quis trazer um pouquinho da história do Saint Laurent pra vocês entenderem. Muita gente não entende às vezes porque a gente acaba gastando um pouquinho mais com uma bolsa, tem muita gente que não entende. E eu sei que esse vídeo ele vai chegar em todo tipo de pessoa, pessoas que gostam muito de moda, são admiradores como eu, e pessoas que são leigas, desse universo, não entendem o porquê, às vezes, de gastar um pouquinho mais numa bolsa, num artigo de luxo, que fala é futilidade. Então, gente, não é. Se você gosta, sabe, se joga. Eu acho que, gente, sei lá, eu sou aquela coisa assim, mas olha, um gosto que dinheiro no bolso, essa é a verdade. Vou ser muito feliz usando essa bolsinha. E espero que vocês tenham gostado. Se inscrevam aqui no canal pra não perder. Vou trazer mais vídeos assim como esse. E não deixa de me seguir lá também no Instagram. E até o próximo vídeo. Um beijo.